Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana, olhamos para a comunicação digital nas suas várias vertentes. A Digidelta é uma empresa portuguesa com 28 anos de história na comunicação visual e impressão digital e etiquetagem. Veja o retrato da empresa. A Digidelta nasceu ao mesmo tempo que apareceram os primeiros computadores pessoais em Portugal. Em 1986, Rui Leitão decidiu investir numa empresa ligada à impressão gráfica. A primeira estratégia foi representar no mercado nacional fabricantes de impressoras. E ainda hoje segue esta estratégia para a impressão de grandes formatos, de telas, autocolantes ou pósteres até 5 metros. Hoje em dia, a Digidelta faz muito mais do que isso. A empresa portuguesa apresenta soluções de valor acrescentado na impressão, mas também na exibição digital, na comunicação visual e na etiquetagem. Na impressão digital, a Digidelta criou uma marca própria de consumíveis para as impressoras de grande formato que vende em Portugal. A Decal é uma marca da empresa para autocolantes que servem para fazer publicidade em montras ou em carros, por exemplo. Mais tarde, o negócio da Digidelta evoluiu e começou a desenvolver tecnologia LED para ecrãs gigantes. Para isso, a empresa criou a marca Netscreen. Os ecrãs de publicidade da empresa estão espalhados pela cidade de Lisboa, no Estádio da Luz e dentro das lojas da Sport Zone, Vorten ou Zippy. Hoje em dia, a Digidelta aplica ferramentas de impressão e exibição digital em 5 setores diferentes: etiquetagem, indústria, publicidade, retalho e decoração. Com o lançamento de tecidos adesivos, de forma a apostar nas marcas próprias, a Digidelta avançou com a construção de uma fábrica para produzir adesivos e painéis LED. A unidade de Torres Novas implicou um investimento de 8,5 milhões de euros e criou cerca de 20 postos de trabalho. A intenção deste projeto é fazer crescer o volume de produção e de vendas da Digidelta no mercado nacional, mas também no estrangeiro. A empresa faturou mais de 22 milhões de euros em 2013 e este ano vai atingir os 30 milhões de euros, sendo que 42% das vendas foram alcançadas fora de Portugal. Atualmente, há produtos da empresa pela maior parte dos países europeus, mas também por Angola, Dubai, Arábia Saudita e Rússia. E para nos falar da história e da estratégia da empresa, contamos com Rui Leitão, fundador e presidente da Digidelta. Rui Leitão, muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios. A Digidelta nasceu em 1986 por uma área de negócios mais ligada à indústria gráfica. Por que começar por aí? Concretamente, até comecei pela área dos computadores pessoais. Com o aparecimento do primeiro computador pessoal, portanto, eu trabalhava na área de gestão, terminei o curso, fui trabalhar para um gabinete de contabilidade e comecei com a área de gestão. Mas foi uma coisa muito curta, porque, de facto, a atração pela área gráfica foi grande e, ao final de um ano, estávamos já a movimentar-nos no setor gráfico. Com o aparecimento dos primeiros sistemas de edição eletrónica, não sei se estão recordados, que passou de ser a tipografia a fazer a composição do jornal por uma forma manual, para passar a ser uma forma digital no computador e como hoje conhecemos, o desktop publishing, todo ele desenhado na frente de um ecrã. Isso foi o início e bem, pronto, a partir daí a área gráfica foi para nós de facto um caminho e é um caminho que seguimos até hoje, 28 anos passados. Na altura, como estava a dizer, estavam a aparecer os primeiros computadores em Portugal e havia tanto por fazer nessa altura em todas as áreas da tecnologia. Por que seguir por aqui? Com tanto potencial? Porquê seguir por aqui? Talvez por um gosto pessoal e por, na altura, não tanto por um estudo de mercado, porque nem sequer havia conhecimento para isso, mas por um gosto pessoal pela área gráfica. E por esse gosto pessoal nasceu a evolução nesse rumo e nesse segmento específico da área gráfica. Quando falamos em área gráfica, estamos a falar especificamente do quê e de forma simples para as pessoas perceberem? Na área gráfica, primeiro foi com as tipografias, como as pessoas conhecem, onde chegam e mandam fazer os seus folhetos e mandam fazer os seus pósteres e as suas impressões, que eram feitas por um processo mecanográfico, portanto eram feitos por processos de impressão offset, e são ainda hoje feitos por processos de offset ou serigrafia, e o aparecimento do digital vem no sentido de incorporar o processo por uma forma como se fosse uma impressora gigante a imprimir esses mesmos pósteres, esses cartazes, mas direto do computador
para a impressão, sem ter que passar por um conjunto de processos intermédios, desde a preparação do fecheiro, a preparação do fotolito, ou seja, toda a parte mecanográfica que o offset exige. Portanto, no fundo, a área gráfica que nos referimos iniciou por aí, portanto, nas tipografias, mas depois a área gráfica começou a alargar a outros meios de comunicação. Portanto, o próprio design, a concepção do trabalho, portanto, começou a ser digitalizado. A área de impressão para os grandes formatos, portanto, para os cartazes que se vê na rua, das lonas gigantes, tudo isso é fruto da impressão digital. Portanto, é uma consequência da introdução da impressão digital, que até então era impossível, porque a mecanográfica apenas podia fazer uns formatos pequenos, portanto, e não se podia fazer um póster, como se vê às vezes lonas em edifícios com 20 metros por 10, com pósteres em papel colados aos bocadinhos. Portanto, isso implicava ter tecnologia, e a impressão digital veio trazer essa tecnologia. E a história da DigiDelta começou por ser da parte de equipamentos de impressão digital ou também da parte de software que permite montar estas impressões grandes? Isto começou com, obviamente, a necessidade dos clientes evoluírem para aí e o aparecimento do software e dos equipamentos é em conjunto, uma coisa não vive sem a outra. Portanto, uma máquina para imprimir precisa de um software para a conduzir, digamos, para trabalhar com ela. Portanto, e o software iniciou-se em simultâneo, portanto, software e hardware. O que apareceu mais tarde foi os consumíveis, portanto, o que essas máquinas imprimem sobre consumíveis autocolantes, como vulgarmente nós conhecemos, portanto, autoadesivos, papéis autoadesivos que depois são usados para decorar desde viaturas a edifícios, a lojas, enfim, todo aquilo que hoje se vê por aí em publicidade aplicada nesses espaços, de um modo geral, ou são produzidos por nós ou por algum concorrente nosso, mas esperemos que sempre sejam produzidos por nós. E no início da atividade, a estratégia da empresa passou também por representar em Portugal marcas internacionais. Ainda hoje o fazem com a empresa japonesa Mimaki, é assim que se diz. Porquê que optaram por esta estratégia há 28 anos? E se de facto foi difícil na altura para uma empresa que estava a começar chegar a estas empresas multinacionais? Certo. Nós inicialmente começámos como distribuidores nacionais, portanto tivemos que fazer o caminho das pedras, digamos assim. Começámos como uma empresa local, representando produtos de outros importadores, portanto que importavam e revendiam para este mercado gráfico, como eu expliquei, para a área das tipografias. Na evolução natural, rapidamente começámos a ficar quase em concorrência com os importadores com quem trabalhávamos e a querer crescer e o mercado não chegar e começámos a nossa procura internacional de marcas e parceiros que nos dessem condições para nós podermos, de facto, potenciar a nossa vontade de crescer e a nossa vontade de querer fazer mais. E aí aparecem as primeiras marcas. Primeiro começámos com outras marcas, pouco relevante agora para o caso, mas que naturalmente e num processo seletivo foram sendo selecionadas ao ponto de chegarmos a esta marca com quem estamos há 20 anos, que é a Mimaki, que é um líder mundial neste setor em produção de equipamentos de impressão digital de grande formato e para o qual nós temos a distribuição exclusiva para Portugal e Espanha já há 20 anos. Noutras áreas, a DigiDelta optou por ter marcas próprias, no caso dos LEDs, a NetScreen, e no caso também dos adesivos com a marca Decal. Porquê é que seguiu estratégias diferentes para áreas de negócio diferentes? Correto. Muito bem. A máquina, obviamente, estamos a falar de uma tecnologia muito grande. Portanto, estamos a falar de um investimento tecnológico e de um know-how tecnológico muito grande, onde o Japão é o número 1. Portanto, hoje em dia... Era difícil competir. Era difícil competir, não fazia nenhum sentido tentar ir por aí. Era uma guerra perdida. Quando tínhamos um produto excelente, de altíssima qualidade, que nos proporcionava uma exclusividade e que nos proporcionava crescer em função das nossas capacidades. Portanto, e a prova veio-se a dar que conseguimos, ao longo destes anos, manter a exclusividade e estar para muitos mais anos. A questão das outras marcas próprias prende-se com, obviamente, o representar uma marca como a Mimaki é um prestígio,
mas os consumíveis nós poderíamos ter optado também por representar outros fabricantes e fazer o mesmo seguimento e o mesmo alinhamento. Só que isso, a curto prazo, na nossa visão, há 20 anos, não era hoje. Hoje era fácil entender isso, mas há 20 anos a nossa visão era que isso era uma guerra de curto prazo. Ou seja, nós sabíamos que com o mercado a crescer e naturalmente um dia a amadurecer, como hoje já está o mercado de impressão digital, as margens iriam ficar cada vez mais apertadas e o espaço para um distribuidor seria cada vez menor, onde o fabricante cada vez mais assumiria o seu papel de venda direta. E para nós estar a assumir, na altura, uma marca de terceiros e, consequentemente, tirar os benefícios dessa altura, de ser fácil, porque era uma marca que estava implementada, mas que iríamos pagar mais tarde o preço quando eles quisessem absorver essa marca e os resultados dessa marca para eles e dar-nos a margem que, enfim, que entendessem que nós deveríamos ganhar para o efeito. Nós percebemos que isso não era o caminho e decidimos criar as nossas próprias marcas e investir nas mesmas, mesmo sem produção. Comprávamos em marcas brancas, desenvolvíamos a nossa marca e fomos evoluindo ao ponto disso nos incentivar a industrializar o processo. Incentivar porquê? Porque chegou a um ponto que essa guerra de margens começou a acontecer, naturalmente, com o mercado a amadurecer, as margens foram ficando mais apertadas e naturalmente, para competir com os fabricantes de igual, nós teríamos também de ser fabricantes, senão não conseguimos competir de igual. Ok, já tínhamos a marca, ok, já tínhamos o nosso mercado, conseguíamos por aí defender a nossa posição, mas também precisávamos da margem. Para isso tínhamos que investir na industrialização. E foi o que fizemos. Investimos na industrialização dos consumíveis, que essas máquinas MiMaki imprimem, não é? Portanto, quando a máquina imprime, utiliza suportes de impressão digital, já todos fabricados por nós, neste momento, debaixo da marca Decal. Portanto, a Decal foi uma forma de protegermos a evolução do negócio e de protegermos a nossa posição também como fabricantes e não apenas só como distribuidores. Portanto, na NetScreen, a NetScreen é uma marca de equipamentos de conteúdos digitais, portanto, ecrãs de LEDs de grande formato digitais, que vem naturalmente na evolução deste negócio da impressão digital. Se até agora a impressão digital constrói-se os fecheiros, a imagem que se quer decorar imprime-se num suporte de grande formato, aplica-se e tem-se a decoração de um espaço, tem-se a publicidade de um espaço, enfim, aquilo que se entender. Com o digital, em LEDs, isto tudo é ultrapassado. Portanto, prepara-se o fecheiro em computador, em informática, e exibe-se por via da internet em qualquer parte do mundo. Portanto, a exibição é 100% digital. Não há impressão, não há transformação, não há aplicação, há preparação do fecheiro e exibição do conteúdo. Isso quase parece um concorrente dos nossos próprios produtos atuais. De facto, podemos chamar-lhe um concorrente, mas é inevitável. Portanto, e antes que venha um concorrente fazer-nos concorrência a nós assumimos concorrência direta a nós próprios, na evolução natural do negócio. Um não vai substituir o outro, porque ambos vão conviver na necessidade do mercado, porque há coisas que vão continuar a ser impressas a vida toda e não há outra maneira de o fazer, mas há outras coisas que podem passar a ser digital. E então nós queremos ter já as duas opções, portanto, continuar com o setor de impressão digital, hoje já um setor tradicional, chamemos-lhe assim, e o setor de exibição digital como um mercado futuro, onde já temos muitos exemplos hoje também no mercado, em que os benefícios são enormes no aspecto comunicacional, em que uma rede de lojas, por exemplo, pode de repente criar uma campanha e, em função das necessidades de vendas, criar conteúdos para as zonas que mais precisam, diferentes das outras. Portanto, e isto é tão simples como o fecheiro é feito para dar em Lisboa de uma maneira, para dar no Porto de outra maneira, para dar no Algarve de outra maneira, para dar na China de outra maneira. Enfim, pode-se criar os conteúdos e exibi-los em função das necessidades dos mesmos nos sítios onde eles estão a ser emitidos. E há uma coisa que agora referiu que faz muito sentido, que tem a ver com a própria concorrência. Como é que a MiMaki, se é que reage ao facto também de a DigiDelta, por iniciativa própria, ter estes painéis digitais? Reage bem, porque a MiMaki com certeza quer distribuidores atuais e que consigam sobreviver no mercado e continuem também a vender as máquinas deles por muitos anos. Se nós não evoluirmos e não inovarmos e, por consequência, não acompanharmos as necessidades dos novos mercados, corremos o risco de sermos ultrapassados e de perdermos valor e até ao ponto de, se calhar, da empresa ter que fechar. Portanto, isto também uma confiança que a MiMaki sente que a DigiDelta está preparada para continuar ainda muitos mais anos.
e dessa forma também dar-lhe garantia de que vai continuar a vender os seus equipamentos nesta excelente parceria que temos há tantos anos e que esperemos por muitos mais. E se a Decal vem exatamente do negócio da impressão digital, a NetScreen vem criar uma área completamente nova, ainda que comunicação visual e marketing digital é uma área completamente diferente que funciona com LEDs. Foi preciso um investimento muito grande para entrar nesta área? Foi. É uma área que nós já estamos a investir quase há 10 anos. Digamos que já atravessámos o deserto todo, onde praticamente o mercado não solicitava estas coisas ou solicitava muito pouco. Mas isso serviu-nos para ganhar muito know-how no ponto de vista de produção. Neste caso, começámos com assemblagem, portanto, importávamos os componentes e assemblávamos cá tudo. Mas na colocação das necessidades do cliente, de perceber muito bem o que é que o cliente tinha hoje, dificuldades com outros fornecedores internacionais e perceber onde é que era o nosso caminho, portanto, e o que é que nós tínhamos que corrigir e melhorar para não sermos também só mais um a instalar uns painéis que ao fim de alguns anos estavam cheios de problemas e que obviamente o cliente iria ficar insatisfeito e não iria continuar a comprar nem investir nesse novo segmento. Para isso tínhamos que investir e investir também na parte de produção. Primeiramente começámos por investir na parte de laboratório, que nos permitisse controlar esse processo que, muito rapidamente, para que se entenda, esse processo tem a ver com um processo de calibração dos ecrãs. Portanto, os ecrãs, no seu uso exterior, têm uma degradação, como tudo, obviamente, e num dia que há uma substituição, essa degradação, ao colocar um novo módulo, juntamente com os antigos, vai-se notar como um efeito de xadrez. Isso era o que acontecia, por exemplo, em Lisboa, no canal Lisboa. Quando fomos chamados para apresentar uma proposta, eles tinham quase todas as marcas concorrentes europeias e todas elas de top. Mas os painéis todos eles tinham este problema, porque havia aqui um problema de pós-venda para resolver. E esse problema não estava a ser conseguido por parte dos outros fabricantes, porque tinham, de facto, uma boa postura como fabricantes, mas faltava-lhes uma postura de pós-venda. De manutenção. Exatamente, de manutenção. E nós desenvolvemos, de facto, um sistema de calibração que conseguiu efetivamente resolver essa problemática e isso veio-se a traduzir no concurso que ganhamos para servir o Canal Lisboa, hoje o Canal do Turismo de Lisboa. Todos os painéis que se vêem por aí em Lisboa são nossos, salvo seja, vendidos por nós, e que uma das razões foi, de facto, termos conseguido entender as necessidades do cliente de ter um produto que, de facto, satisfaça diariamente e não só quando está novo, portanto, e que ele se mantenha. Isso é uma garantia que nós damos quando vendemos um painel digital, é que damos uma garantia de conformidade por toda a vida, ou seja, ele, como é no dia que instalamos, é no dia que terminar, quando já não servir mais, que será 7, 8, 9, 10 anos. Até lá é a nossa inteira responsabilidade mantê-lo nessas condições a funcionar tal e qual como no dia que foi instalado. Atualmente, a DigiDelta tem 5 áreas onde aplica as suas diferentes ferramentas: etiquetagem, indústria, publicidade, retalho e decoração. Como é que têm surgido estas novas entradas em diferentes mercados? Têm também têxteis adesivos, por exemplo, na área da decoração, tem vinil que pode ser impresso e colocado em paredes. Como é que foram surgindo estas diferentes adaptações dos vossos produtos a diferentes mercados? Isso tem a ver com o nosso processo de investigação e desenvolvimento de novas oportunidades, que é um processo que nós fazemos quase que diariamente com as nossas equipas. Portanto, todos os dias nós temos, todos os dias será um exagero, mas na relação com toda a nossa equipe de exteriores, de comerciais, nós temos reuniões regulares para perceber o que é que são as necessidades que as pessoas transmitem de uma forma direta ou indireta. Nem sempre as pessoas sabem o que precisam, mas sabem que têm uma necessidade. E essa necessidade às vezes está lá, mas não é conseguir, e nós temos por obrigação de conseguir entender isso, para conseguirmos manter a nossa posição no mercado. É quase ser um psicólogo. É entender um pouco as necessidades das pessoas e do mercado. Por exemplo, isso que referiu do papel de parede. Por exemplo, pegando nesse exemplo, nós quando começámos a desenvolver soluções para decoração de paredes, percebemos que hoje o mercado, quando se quer comprar um papel para decorar uma parede, temos que ir a uma loja de decoração, escolher entre 20, 30, 40 e 50 catálogos, procura das cores, como especialmente as senhoras que gostam de combinar tudo e ter tudo muito bem organizado. Tem que escolher
cores que combinem e padrões, primeiro o padrão, depois as cores, e depois aquela loja não tem, depois vai a outra loja, consegue chegar à loja que encontra aquilo e afinal aquele papel ainda não é bem o tom, mas pronto, já está tão farto e acaba por ter que escolher aquilo. Isto que aqui está é uma oportunidade, ou seja, há aqui uma necessidade escondida. A pessoa precisa de ter isto mais resolvido. Hoje em dia, nos tempos modernos, nós não podemos estar com esta perca de tempo, andar à procura consecutivamente e se calhar não encontrar exatamente aquilo que queremos. Quando hoje isso é possível pelos aspectos da impressão digital nos proporciona. E hoje, por exemplo, o que é que nós desenvolvemos? Uma solução de tecidos em que lhe aplicamos adesivo no nosso processo produtivo, em que a pessoa pode ir a uma loja, escolher os padrões num formato digital, tipo no ecrã, folhear padrões, no fim encontrar o padrão, cornucópias, linhas, retângulos, aquilo que gosta, mas as cores, a seguir eleger as cores dentro da paleta de milhões de cores, dizer, olha, quero exatamente este tom ou aquele, escolhe o tom, faz uma simulação de impressão numa prova, vê, gosta, encomenda o tecido que quer, escolhe o tipo de tecido e leva para casa um tecido adesivo que lhe permite ela própria aplicar sem ter que chamar alguém para fazer uma obra em casa, que era outro problema. O seguinte, primeiro era o processo de seleção e o segundo era o processo de colagem. Tinha que vir alguém, aplicar cola nas paredes, fazer um processo de uma obra, sujar a casa porque toda. Tradicionalmente não é fácil aplicar Exatamente. papel de parede. Com estes nossos tecidos adesivos, eu diria que uma criança aplica isto, porque eles têm uma forma de aplicação muito simples, não cria bolhas de ar, é fácil de aplicar, aplica-se e remove-se, porque o adesivo é removível, reposicionável, portanto não deixa resíduos na parede. A pessoa fartou-se da decoração, ao fim de 6 meses tira os tecidos e volta a pôr outros novos, muda assim a decoração da sua casa tantas vezes quanto lhe apetecer e tem uma casa nova com um investimento mínimo de comprar alguns metros de tecido impresso escolhidos à medida. Quando falávamos ainda há pouco das LEDs e da tecnologia LED que desenvolveu na NetScreen, eu li que estavam num processo de patentes dessa tecnologia. Já está concluído? Porquê? Qual é o objetivo? É depois, de alguma forma, ter distribuidores representantes fora do país? Correto. Nós, de facto, importávamos os painéis, portanto, e fazíamos a assemblagem cá em Portugal, até agora que fazemos cá a produção integral. Produzimos cá toda a tecnologia, cá toda produzida. Já na nova fábrica em Torres Novas? Já na nova fábrica em Torres Novas, portanto já estamos a produzir, neste momento as instalações que estamos a fazer já é tudo produzido cá em Portugal. Portanto somos a primeira fábrica de LEDs digitais na Península Ibérica e na terceira na Europa a fazer este tipo de produção. O que é que nós patenteámos? O processo produtivo não tem patente, como é óbvio, mas nós desenvolvemos um módulo numa filosofia, num nome interno de código que nós chamámos de Lego, porque entendêssemos um Lego block, que era para quê? Para conseguirmos desenvolver um conceito de modular, porque os LEDs que nós vimos aí com grandes formatos, como é o exemplo desse de Canal Lisboa e outros, que eles partem de módulos de 32 cm por 32. Esses módulos 32 cm por 32 tinham que ter uma particularidade fruto da nossa experiência de aplicação, que era ser fácil de montar. Ser fácil de montar como um Lego. Ou seja, que uma criança monte e desmonte módulos da maneira como lhe apetecer. Ao ponto de, se quiser fazer uma campanha temporária numa rede de lojas, pode pegar nesses módulos, juntá-los, aplicar na loja durante 15 dias, 3 semanas, desmontá-los e depois a seguir serem reutilizados em formatos muito maiores, mais pequenos, ou seja, exatamente como uma peça de Lego feita à medida. E isso foi um desenvolvimento integralmente nosso, do nosso departamento de design, que obviamente tem particularidades que são fruto do nosso know-how e essas sim nós queremos patenteá-las. Estamos neste momento em fase de conclusão da patente, para que isso depois nos permita partilhar com os nossos parceiros internacionais este produto e que eles o sintam também como um produto que foi desenvolvido por alguém que conhece as particularidades do mercado do ponto de vista da aplicação e que ele seja de facto simples e que isso se traduza numa mais-valia quando formos vender a outros países, eles o entendam como uma mais-valia além do preço. Era isso que lhe ia perguntar exatamente sobre a internacionalização da DigiDelta. 42% já vem de fora de Portugal, da faturação. Qual é a estratégia no médio prazo?
A estratégia passa por aumentar substancialmente a exportação. Aliás, a exportação já esteve maior, só porque este ano crescemos muito no mercado nacional na área têxtil, que é uma forma de exportação indireta. A área têxtil, e isso é outra das áreas que nós temos, que também é muito interessante, e provavelmente já comprou, se calhar, coisas feitas pelas nossas máquinas nas lojas, quer da Zara, Desigual e das grandes marcas, que hoje os seus processos de estampados são feitos também por impressão digital. A impressão digital imprime num papel especial, depois é transferido para o tecido e transforma o tecido com o padrão que nós o conhecemos depois quando o adquirimos nas lojas. E isso disparou e fez com que o mercado têxtil, inclusive em Portugal, tenha crescido também bastante, cerca de 9%. É um mercado que, na área da impressão de têxtil, se estima que vai crescer na ordem dos 32% a 36% ao ano. E deslocalizando assim dos países de mão de obra barata, como a China, a Índia, a produção para países perto do cliente consumidor. E neste caso, na Europa, Portugal, Espanha e Turquia, somos os países que estamos a utilizar esta tecnologia para servir depois os mercados de produção têxtil. Das diferentes áreas de negócio, quais é que têm maior potencial de crescimento fora de Portugal? A área da NetScreen, obviamente, e a área da Decal nos suportes de impressão, depois com todas as suas vertentes, porque de facto cada vez mais nós temos esses mercados todos, como referiu há pouco, e acabei depois por não concluir, que é na área da decoração de interiores, com os papéis de parede, na área da rotulagem, com os rótulos já feitos por impressoras digitais, também retirando novamente a situação do mercado convencional para o mercado digital, e na área têxtil, moda e textilar. Rui Leitão, muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios. E antes de terminarmos, revisitamos as ideias, os projetos e os empreendedores que lhe damos a conhecer todos os dias aqui no ETV. A Doing é uma plataforma com serviços de qualidade e especializados em aluguer temporário de casas para turistas. Portanto, nós temos serviços para os donos das casas, sejam licenciamento, limpeza, reparações. Estes serviços são possíveis de contratar muito facilmente. Portanto, em poucos segundos consegue-se contratar o serviço. Portanto, vocês criaram um site através do qual é possível fazer tudo isso? Exatamente, uma única fatura. Quando é que tiveram esta ideia? Esta ideia surgiu de uma volta ao mundo que eu fiz com a Noélia, que é a minha esposa, e com os pequenitos. Nós estivemos durante quase 6 meses a viajar e ficámos sempre em casas, em apartamentos alugados. E percebemos que havia aí um problema, não é? Que não havia serviço. Para além de não conhecermos muitas vezes os donos das casas, ninguém nos disponibilizava serviços que nós precisávamos, como limpeza, como babysitting, como às vezes alguns tours, não é? E então decidimos, quando voltámos para Lisboa, decidimos procurar um acelerador de empresas, que neste caso estamos no Lisbon Challenge, com o BTI. Decidimos procurar um acelerador para avançar com a ideia. A Trip Dashboard é uma startup que pretende apoiar as empresas no setor do turismo a otimizarem as suas ofertas através de tomadas de decisão mais informadas. A ideia surgiu há cerca de meio ano, quando eu conheci o outro cofundador também da startup. Eu tenho um background em programação, em desenvolvimento de software, e ele na área de turismo. E quando nos conhecemos decidimos juntar não só as duas pessoas, mas também os dois backgrounds e os dois conhecimentos. Mas sentiram que havia falta de informação sobre Sim, o turismo no mercado? Quando nós nos juntamos e decidimos avançar com um software para o turismo e quando começamos a estudar o mercado e a compreender em que medida nós nos poderíamos enquadrar neste mercado, pensamos primeiro em desenvolver aplicações para turistas, mas muito rapidamente percebemos que havia uma necessidade muito maior do lado das empresas. Necessidade de recolha de dados e de transformação desses dados em informação útil que possa ajudá-las a tomarem melhores as suas decisões. Que tipo de dados? Estamos a falar de informação sobre qual é a ocupação hoteleira, com os preços praticados, com a nacionalidade dos turistas, as idades médias dos turistas, com que antecedência é que eles procuram as viagens,
toda a informação que seja possível nós recolhermos para caracterizar aquilo que é a procura e aquilo que é a oferta. Os dados no setor do oficiais turismo. existentes não eram suficientes Não para são de colmatar todos, essa necessidade? Não são de todos. O Moving é um serviço que realmente começa quando uma pessoa está a pensar em se deslocar para outro país, outra cidade, e depois acompanhamos todo esse processo. Após a tomada de decisão para ir para fora, nós acompanhamos e ajudamos na preparação para essa mudança. Após a mudança, chegamos ao destino e continuamos com esta parte de acolhimento, orientação e integração na nova sociedade. Isto faz-se através de uma plataforma? Através de uma aplicação web e uma aplicação móvel. A My Skin Mix é um novo conceito de co-criação de cosméticos e que basicamente vai revolucionar completamente a forma como as pessoas até hoje compram esse tipo de produtos. E porquê? Porque connosco pode escolher realmente o que é que está dentro do seu creme e, por associarmos o conceito à tecnologia, pode fazer o seu creme onde quer que seja, inclusive na sua casa. Acede ao nosso site www.myskinmix.com e escolhe o passo 1, 2, 3. 1. Escolhe a base, a textura do seu creme. 2. Escolhe o ingrediente ativo, o que é que o creme faça, no fundo. E 3. Escolhe o aroma. Os nossos cremes são sujeitos a rigorosos testes antes de vir para o mercado, obviamente, e têm imensa qualidade, a priori garantida pelas fábricas, portanto a questão da qualidade nunca é posta em causa. A ideia tem aproximadamente 2 anos e desde aí já evoluiu muito todo o conceito, mas sim, 2 anos. É o ponto final, nós voltamos para a semana. Volte connosco e até lá faça grandes negócios.